Olá pessoal, então dando continuidade, esse vídeo é sobre exclusivamente a fase fotoquímica da fotossíntese. Como a gente já falou no vídeo de introdução da fotossíntese, a fotossíntese é dividida em duas fases, fase fotoquímica e fase bioquímica. Tá? Então a fotossíntese foi erroneamente dividida entre fase clara e fase escura por um longo tempo, porque acreditava-se que essa fase de CO2, de fixação de CO2 poderia ocorrer no escuro, mas não, ela não ocorre no escuro, então é errado dizer que que a fotossíntese é dividida em fase clara e fase escura, tá? O correto é dizer que a fotossíntese é dividida em fase fotoquímica e fase bioquímica, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a fase fotoquímica. Bom, o que é essa fase fotoquímica? Ela está relacionada à captação de luz, transferência de elétrons e, ao final, culmina em síntese de ATP e NADPH, que vai ser utilizado pelo metabolismo de forma geral, mas principalmente pela fase bioquímica. Tá? Então, a fase bioquímica é totalmente acoplada à fase fotoquímica, por isso que a gente não pode dizer que ela é fase escura, tá? Porque ela depende dos produtos da fase fotoquímica. Então, nessa fase fotoquímica, você tem o quê? A energia solar sendo convertida em moléculas químicas. Tá? Então, é onde a planta absorve luz, onde ela gera oxigênio e sintetiza ATP e NADPH. Tá? Então, como é que ela faz isso? Ela absorve essa energia luminosa e, por uma série de reações de transferência de elétrons entre diferentes moléculas, culmina-se, né, na síntese de ATP e NADPH. Tá? Então, esse é o resumo praticamente da fase fotoquímica. Agora, quem faz isso, né, como nós falamos já na parte de introdução, são os pigmentos fotossintéticos. São eles que absorvem a luz. Tá? Então, o que acontece? Uma molécula de pigmento, à medida que ela absorve uma quantidade de energia da luz, ela se torna o que a gente chama de excitada. Tá? Então, por quê? Os átomos, né, à medida que um fóton é absorvido, um elétron é transferido para uma orbital de maior energia. Né? Então, ele estava aqui, ele passou para cá. E à medida que isso acontece, esse elétron aqui, ele perde facilmente essa energia. Tá? Então, essa energia que foi capturada da luz pelo pigmento fotossintético vai ser passada por uma outra molécula que estiver em contato com esse pigmento fotossintético. Tá? Então, a luz é absorvida por essa molécula de pigmento, né, clorofilas e carotenoides, por exemplo. Dentro da molécula, o que acontece é isso aqui: o elétron que estava nessa orbital passa para uma mais externa, de maior energia e mais instável. Então, essa energia é facilmente perdida pela molécula de clorofila. Então, o que acontece? Né? À medida que você tem a absorção de um fóton pelos pigmentos, essa energia inicial passa para uma energia maior, né? Ou seja, que é maior do que a energia inicial que a gente chama de estado excitado. Então, o que acontece? A gente tem aqui a luz solar, que vai ser absorvida pelos carotenoides, e vai ser passada pela clorofila B, clorofila A, e depois chega num centro de reação. Tá? Então, é como se fosse um funil, em que essa energia ela é passada por essas diferentes moléculas, e aqui você tem um centro de reação que vai transferir essa energia luminosa para um receptor de elétrons. Tá? Então, o que nós temos à medida que a luz é absorvida nos dois fotossistemas, a gente tem dois fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1. Tá? Então, tudo isso aqui é o fotossistema. Tudo em verde aqui, por exemplo, são pigmentos fotossintéticos. Tá? Então, ambos os fotossistemas absorvem luz, tem essa transferência de energia e gera-se elétrons. Então, por exemplo, aqui gerou dois elétrons, aqui gerou dois elétrons, e aí você tem o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Tá? Porque os elétrons que vão ser gerados aqui a partir da absorção luminosa vai ser passada para esse receptor primário, vai ser passada para esse pool de plastoquinona, que vai entrar na cadeia transportadora de elétrons, vai ser percebido pela plastocianina, vai passar pelo fotossistema 1, aqui tem um outro receptor de elétrons, e aí aqui você tem a formação de NADPH. Tá? Então, essa cadeia transportadora de elétrons, que foi gerada pela absorção luminosa tanto no fotossistema 2 quanto no fotossistema 1, culmina na síntese de NADPH, que depois vai ser utilizado na fase bioquímica. Tá? Então, esses são os complexos que são encontrados na membrana do tilacóide do cloroplasto. A gente tem fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1
e a ATP sintase. Tá? Então, o fluxo de elétrons que vocês estão vendo aqui em vermelho, entre esses fotossistemas, entre esses complexos, vai terminar aqui, ó, na síntese de NADPH. E à medida que esses elétrons vão passando, alguns prótons saem do estroma para o lúmen do tilacoide, e aí a ATP sintase dissipa de volta esse próton. Ou seja, esse próton que foi bombeado do estroma para o lúmen, através da membrana do tilacoide, ele volta para o estroma pela ATP sintase. E nisso, a ATP sintase sintetiza o ATP. Então, os dois produtos principais da etapa fotoquímica são NADPH e ATP. E como é que eles são sintetizados? O NADPH deriva-se depois do fluxo de elétrons, né, entre os complexos proteicos da membrana do tilacoide, e o ATP é sintetizado pelo bombeamento de prótons entre o estroma e o lúmen do tilacoide. Tá? Então, o processo de síntese de ATP nos cloroplastos é similar ao processo de síntese de ATP nas mitocôndrias, mas aqui tem uma característica específica que somente ocorre na luz. Tá? Mas como que isso tudo se inicia? Ele se inicia pela fotooxidação da molécula de água no fotossistema 2. Tá? Então, a água é quebrada, libera-se 2 elétrons, oxigênio e próton. Então, todo o oxigênio que a gente respira vem daqui, ó, desse processo de liberação de oxigênio pela fotossíntese. Tá? Então, esse processo de quebra de água é extremamente importante, porque ele gera oxigênio, gera prótons, que vai ser utilizado para a síntese de ATP, e gera elétrons, que vai ser utilizado para a síntese de NADPH. Tá? E tudo isso ocorre à medida que a planta consegue absorver energia luminosa. Tá? Então, energia luminosa é transformada em energia química, na forma de ATP e NADPH na etapa fotoquímica, através desse fluxo de elétrons nos diferentes complexos proteicos da cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, uma visão mais ampla é isso aqui que acontece. Né? Os prótons que são bombeados daqui para cá, eles voltam, né, para o estroma à medida que a ATP sintase faz um giro. Tá? Então, essa cabeça aqui da ATP sintase, ela gira, e à medida que ela gira, ela faz a síntese de ATP e bombeia prótons desse lado da membrana para cá. Então, essa dissipação eletroquímica ela ocorre com muita frequência à medida que tem muito prótons aqui, a ATP sintase dissipa para o outro lado, e aí você tem a síntese de ATP. Tá? Então, esse gradiente eletroquímico ele é dissipado pela ATP sintase, e aí você tem a síntese de uma molécula de ATP. Tá? Então, um resumo da etapa fotoquímica, qual a importância? Né? Ela produz tanto ATP quanto NADPH, libera oxigênio, que é extremamente importante para os animais respirarem, né? E depois esse ATP e NADPH são utilizados na próxima etapa da fotossíntese, que é a etapa de fixação do CO2 ou fase bioquímica. Tá? Então, o ciclo de Calvin-Benson é um ciclo onde ocorre a fixação do CO2 e é ele que a gente vai estudar no próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau.